Nós vamos dar continuidade no tema acerca de política, e só relembrando que nós falamos acerca de política desde o pensamento grego, na República de Platão, o pensamento do homem e do ser social, o animal social, o animal político em Aristóteles. Nós também abordamos um rápido comentário na política cristã. Entramos no período moderno falando sobre Maquiavel, abordamos alguns outros critérios de políticas dentro da perspectiva de Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, que são contratualistas, mas cada um aborda a política de uma forma um pouco diferente do outro, principalmente no que tange ao estado de natureza do ser humano. E agora a gente vai abordar um conteúdo do pensador Hegel, né? Ele afirma que é justamente do estado que surge o indivíduo, né? Hegel, ele é um filósofo alemão. Ele nasceu no ano de número 1710 e morreu no ano de 1831. Teve a sua maior expressão no início do século XIX, e ele é um crítico, né, a concepção liberal do Estado encontrada tanto em John Locke quanto Rousseau. Para esses pensadores, tanto Locke quanto Rousseau, eles partem do princípio de que o indivíduo ele vive isolado em estado de natureza, e posteriormente é que ele vai se reunir como Estado através de um pacto, através de uma aliança. Para Hegel, isso é um equívoco, né? Isso é um erro, né? É um engano, né? Porque Hegel parte do princípio de que não existe indivíduo humano, né, em estado de natureza. Esse indivíduo, esse ser natural, o bom selvagem, né, o homem em estado de natureza, para Hegel, ele é um equívoco, né? Não existe esse ser, né? O indivíduo humano, dentro dessa perspectiva de Hegel, ele é um ser social, né? Ou seja, ele parte do mesmo princípio de Aristóteles, de que o homem é um animal político, ele já nasce social, já nasce para a sociabilidade. Hegel também vai partir do mesmo princípio, afirmando que o indivíduo humano é um ser social e ele só encontra o seu sentido dentro de um Estado, né? Dentro de uma sociedade organizada sob um Estado. O indivíduo isolado deste estado, ele é mera abstração, né? Agora, o Estado, por sua vez, dentro da perspectiva de Hegel, não é simplesmente a soma de muitos indivíduos, né? E também não é formado a partir da vontade dos indivíduos, como queria Rousseau no seu livro do Contrato Social. Hegel, ele vai afirmar que o Estado também não é o resultado de um contrato ou de um pacto social, como haviam pensado os contratualistas, tanto Hobbes quanto Locke e Rousseau, que diziam que o Estado é o resultado de um pacto social. Hegel, ele vai criticar esse princípio contratualista proposto por esses pensadores. De acordo com a reflexão política de Hegel, o indivíduo, ele é parte orgânica de um todo, cujo todo para Hegel seria o Estado, né? Ou seja, não existe possibilidade de uma existência de um indivíduo dentro de um Estado que não tenha uma função orgânica, ou seja, tem uma função fundamental o indivíduo dentro de um Estado. E também esse indivíduo, ele é historicamente situado, ele é alguém que fala uma língua e ele é criado dentro de uma tradição, ou seja, não existe indivíduo fora do Estado, porque todo ser humano, todo indivíduo, propriamente dito, ele deve ter uma língua, ele é criado dentro
de uma tradição e ele é possível, né, situá-lo historicamente dentro de um contexto social. Ou seja, essas características, né, tanto da situação de situar historicamente, de quem fala uma língua e também de quem é criado dentro de uma tradição, são essas características, elas são anteriores a cada um dos indivíduos isolados, ou seja, elas existem antes do indivíduo, elas precedem o indivíduo, né? Como se o Estado precedesse o indivíduo, né? Ou seja, são essas características, né? A possibilidade de identificação histórica, a existência de uma língua cultural e de uma tradição, é justamente essas características que vão definir o indivíduo como ser. Ou seja, Hegel mesmo, ele vai afirmar que o Estado precede o indivíduo, né? Então, o Estado ele é concebido por Hegel como fundador da sociedade civil, né? Justamente ao contrário de Rousseau, por exemplo, para quem a sociedade, né, que de uma forma em conjunto com os demais indivíduos cria o Estado, né? Para Hegel é o contrário, é o Estado, é ele que é o fundador da sociedade civil. Para Hegel, então, o Estado seria a manifestação do espírito objetivo em seu desenvolvimento, né? Uma esfera que concilia, de uma certa forma, a universalidade humana com os interesses particulares dos indivíduos da sociedade civil. Essa manifestação do espírito objetivo, essa manifestação da razão, né, é justamente aquilo que o Estado possui como uma universalidade que está acima da soma dos interesses individuais. No texto do próprio Hegel, no livro Princípios de la Filosofia de Aldrich, Hegel vai afirmar o seguinte: o Estado é a realidade efetiva da ideia ética. O indivíduo tem, por sua vez, sua liberdade substancial no sentimento de que ele, o Estado, é sua própria essência, o fim e o produto de sua atividade. Por ser o Estado o espírito objetivo, o indivíduo só tem objetividade, verdade e ética se toma parte dele. Então, é uma prova de que para Hegel, nas suas próprias palavras, não é possível identificar o indivíduo fora de um Estado, né? Só é possível conceber o indivíduo dentro de uma socialização, dentro de uma sociedade, dentro de um Estado organizado, né? Por essa razão que a frase máxima de Hegel é: o Estado precede o indivíduo.